Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento da terceira Semana Nacional de Educação Financeira, dessa vez organizado e patrocinado pela ABAC, Associação Brasileira de Administradora de Consórcios do Brasil. Eu sou Álvaro Modernel, especialista em Educação Financeira, e nosso bate-papo de hoje vai ser sobre Educação Financeira e Consórcios, ou consórcios no contexto da educação financeira. Vai ser uma apresentação leve, aproximadamente uma hora, onde nós faremos alguns paralelos entre a importância da educação financeira com características dos produtos de consórcio. Como os consórcios podem ajudar ao brasileiro, aquela pessoa que tem vontade de criar reservas, de atingir algum objetivo, de realizar algum sonho, algumas características especiais de cada um desses produtos. E sobre a educação financeira, tenho a tranquilidade que não vamos falar sobre números, sobre tabelas, sobre restrições. A ideia é mostrar como mudanças simples nas posturas, nas atitudes, podem gerar muito mais sobras financeiras, muito mais tranquilidade para que as pessoas possam, pouco a pouco, progredir financeiramente. Não tenho a menor expectativa ou pretensão de querer ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas tenho certeza absoluta que muitos dos senhores, muitas das senhoras que vão nos ouvir, vão se lembrar, puxa vida, são coisas tão simples que eu poderia colocar em prática no meu dia a dia, mas por algum motivo qualquer, até pela correria que nós temos no dia a dia, a gente acaba não colocando isso em prática. Vou dar um exemplo antes de nós iniciarmos o bate-papo, como por exemplo, pedir descontos. Muita gente tem vergonha ou preguiça de pedir descontos. E aí quando nós associamos isso, puxa vida, quando eu uso um produto como consórcio, o consórcio, ao ser contemplado, eu passo a ter uma carta de crédito na mão. A carta de crédito é dinheiro à vista. Se eu vou comprar um carro, uma casa à vista, eu tenho que usar o poder de negociação que essa condição me oferece. Isso, quando eu faço para grandes compras, é positivo. Por que não fazer isso no dia a dia também? Então são questões como essas que a gente vai apresentar ao longo do nosso bate-papo, para que cada brasileiro, cada cidadão, cada investidor, cada poupador, cada cidadão, cada consumidor que hoje está interessado em melhorar a sua situação financeira, em tirar proveito das diversas palestras, orientações que estão sendo proferidas, ofertadas no ambiente da terceira Semana Nacional de Educação Financeira, possam realmente mudar de vida. A ideia, eu vou apresentando um roteiro de uma apresentação de uma palestra para vocês, ora falando de educação financeira, ora falando de consórcio, e na maioria das vezes fazendo a relação entre as qualidades, os benefícios que o consórcio pode ser aproveitado como instrumento de educação financeira. Por outro lado, vou às vezes também colocar o seguinte, como a educação financeira pode me abrir novos horizontes para que vários instrumentos possam trabalhar a meu favor. Para quem está chegando agora que nós começamos, então só para contextualizar novamente, o bate-papo de hoje é consórcios no contexto da educação financeira, bate-papo organizado e patrocinado pela ABAC. Eu sou o Álvaro Modernel, especialista em educação financeira. Primeiro, vamos falar um pouquinho só para a gente contextualizar aquela parte mais teórica, que é importante. Hoje estão acontecendo no Brasil mais de 2.000 eventos neste contexto da Semana Nacional de Educação Financeira. Então isso acontece no Brasil inteiro, eventos ao vivo, eventos online, atividades internas em algumas companhias, em vários órgãos e instituições. E é importante que a gente apresente quem são alguns desses parceiros, né? No Brasil, desde 2010, nós temos a INEF, vou falar dela daqui a pouco, mas a INEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela estimula que entidades de classe como a ABAC ofereçam a seus clientes, a seus participantes, as pessoas que fazem parte do seu universo, informações úteis para que elas possam melhor aproveitar, tirar bom proveito e principalmente conhecer melhor os seus direitos e as suas obrigações. E a ABAC é uma entidade que existe há quase 50 anos, ela representa as entidades, as empresas de consórcio que oferecem consórcio à população diante dos órgãos reguladores e fazem o intermédio no mercado para que este mercado seja bem regulamentado, bem esclarecido e principalmente para que o consumidor, ao consumir produtos relacionados ao sistema de consórcio, se sinta bem informado, se sinta seguro e principalmente motivado a continuar nesse sistema. Me apresentar um pouco mais detalhes, eu trabalho há muitos anos com educação financeira, sou sócio fundador da Mais Ativos, uma empresa que se dedica exclusivamente à educação financeira e previdenciária, e nós sempre que temos algum grande evento como essa Semana de Educação Financeira, nós temos a oportunidade de chegar ao consumidor com uma linguagem simples que possa aproximar aquilo que a realidade da legislação às vezes não chega com tanta clareza para o consumidor,
de uma maneira mais palatável, digamos assim, para que o consumidor possa entender melhor os seus direitos, exigir melhor aquilo que ele pode se beneficiar e principalmente para que ele possa equilibrar a sua vida financeira utilizando os diversos produtos à sua disposição. Importante nós falarmos que essa semana que acontece no Brasil, ela é reflexo de uma mudança do contexto mundial. Nos últimos 12, 15 anos, pelo menos, notou-se um movimento muito forte no mundo inteiro. Quando a gente fala mundo inteiro, é realmente nos 5 continentes. Hoje são mais de 100 países que têm propósitos firmes, como existe no Brasil, de levar a educação financeira aos seus cidadãos. E a gente vai até discutir e mostrar o porquê disso e ver o quanto todos podem se beneficiar. Olhando esse mapa, a gente identifica que na África, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, por diferentes motivos, levaram os governos a oferecer educação financeira à população. E é claro que daqui a pouco a gente tem que esclarecer o que vem a ser a tal da educação financeira. Primeira coisa eu vou dizer para vocês, nós da Mais Ativos, a gente não trabalha com aquele conceito financeiro, matemática, com planilhas, com restrições. De maneira bem simples para nós, educação financeira é ajudar as pessoas a serem mais felizes na administração dos seus recursos, para que elas possam conquistar mais qualidade de vida, tendo menos problemas. Então, quando a gente fala de contexto mundial, hoje são quase 100 países, fala em 98, 97, que oferecem isso de maneira estruturada. No Brasil, desde 2010, quando um decreto-lei do governo federal aprovou a ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, todos os órgãos reguladores do sistema financeiro, bancário, de seguros, de capitalização, de consórcios, se reuniram, envolveram outras entidades públicas e privadas, profissionais dos vários segmentos, e decidiu-se o seguinte: o Brasil precisa ter um projeto, uma estratégia de longo prazo, uma visão de Estado que perpasse diferentes governos, independente do governo que estiver naquele momento, se vai levar esse tipo de estratégia para que a população possa ser melhor esclarecida, para que a população tenha menos problemas financeiros, para que haja uma inclusão bancária maior e para que, principalmente, os produtos que existem no sistema financeiro brasileiro, como o de consórcio, sejam cada vez mais bem regulamentados, cada vez melhor esclarecidos e que sejam consumidos com consciência, com responsabilidade, que cada um cumpra a sua parte, porque o objetivo é o sistema financeiro oferecer produtos que a sociedade possa consumir e tirar proveito deles. Então vocês vejam que é uma diversidade muito ampla, são fundos de previdência, a União, estados, municípios, empresas, ONGs, universidades, escolas desde aquelas crianças pequenininhas do ensino infantil até universidades, todas preparando um contexto, um enxoval de informações com linguagem clara, mas também com amparo legal, com amparo jurídico, para que a sociedade brasileira, de maneira geral, possa estar mais bem preparada, mais bem esclarecida para exercer os seus direitos. Nós vemos ainda que, nesse outro mapa aqui, são diversas entidades, entre elas a ABAC, a administradora de empresas de consórcio, administradora de consórcios, vinculada ao Banco Central do Brasil. Então são duas entidades em diferentes níveis, fazendo parte de um mesmo objetivo, de um mesmo contexto, que nesse caso é trabalhar o tema, o produto consórcio, do sistema de consórcios. Não se preocupem que daqui a pouco a parte teórica ela vai desaparecendo, a gente vai entrando na parte mais prática, né? Mas é só que era importante a gente fazer essa contextualização. De imediato vamos quebrar um tabu, vamos desmitificar uma informação, que educação financeira, embora tenha surgido nos últimos anos, nas últimas décadas, de maneira estruturada, de maneira mais bem acadêmica, até para que os consultores possam fazer palestras e possam vender livros, né? Na verdade, a educação financeira, a gente buscar na história, estão vendo aqui uma ilustração da fábula A Formiga e a Cigarra. Essa fábula foi escrita por Ésopo há mais de 2.500 anos. Na verdade, o que a Formiga e a Cigarra, essa fábula, passa para nós e que a maioria de nós leu na infância, ou nossos pais, nossos avós, nossos professores leram para nós? Princípios básicos de educação financeira que foram pouco a pouco sendo expandidos. O que fala essa fábula? Que existem épocas de fartura e épocas de escassez. Que existem perfis diferentes das pessoas. E que as pessoas têm que tirar proveito das épocas de fartura, criar reservas, criar poupança, criar algum tipo de fundo onde se possa lançar mão ou para aproveitar uma oportunidade ou para enfrentar alguma necessidade. Então, você vê que o princípio geral da educação financeira, há mais de 2.500 anos, ele é passado de uma tradição oral de família para família. Aí eu até brinquei, coloquei lá embaixo,
Com o tempo, depois, Markowitz, para quem conhece, quem gosta um pouco mais de finanças, de matemática, né, buscou seus modelos de simplificação de riscos, o modelo CAPM, índices beta, tudo isso são sofisticações de uma fábula chamada A Formiga Cigarra, que trata basicamente perfis de investidores, mudanças do mercado e necessidade de enfrentar ciclos que sempre vão ocorrer. Ciclos ora mais positivos, ora mais negativos. Quando a gente fala no mercado, a gente sempre sabe que a próxima crise está para acontecer. A gente só não sabe qual vai ser o motivo, qual vai ser a intensidade, qual vai ser a duração. Mas que ela vai acontecer com toda certeza. Assim como as oportunidades. A diferença é que, ao chegar os invernos, as crises, as cigarras vão passar frio, vão passar fome. E as formigas, aquelas que se prepararam, seja criando reservas, seja buscando informações ou educação financeira de maneira mais ampla, elas vão estar aptas e prontas para quê? Para aproveitar oportunidades. Muito mais do que enfrentar adversidades, para tirar proveito também das oportunidades. O que levou a uma contextualização ainda? O que levou a educação financeira a crescer tanto assim nos últimos anos, seja no Brasil, na América do Sul, no mundo inteiro? Então eu fiz uma relação 10, 12 itens, vou passar alguns, vocês vão poder acompanhar calmamente, eu vou comentar os principais. Primeira questão, havia uma necessidade, um reconhecimento amplo, mundial da sociedade, da humanidade, que havia uma necessidade de melhor distribuição de renda. E a melhor maneira de você distribuir renda não é distribuir dinheiro, é você fazer com que o dinheiro que chegue às pessoas, às famílias, possa ser mais bem aproveitado. Então, ainda que se crie mais oportunidade das pessoas ganharem dinheiro, quando você não leva junto a isso, ou antes disso, oportunidade para que elas possam aproveitar bem o dinheiro, inclusive por meio da bancarização, as pessoas tendem a não tirar proveito desse benefício social. O aumento da população que teve acesso ao consumo, ao mesmo tempo que aquele desaparecimento do que se chamava aquele bloco socialista, né? Então, graças a Deus, a influência socialista que houve no mundo contaminou positivamente o mundo capitalista, né? Então, se pegou o lado bom do capitalismo com o lado bom do socialismo e se disse o seguinte: olha, as pessoas têm que ter mais acesso ao consumo. O consumo tem que ser mais bem orientado, mais bem responsável. E isso tudo leva ao seguinte: puxa, então temos que levar informação, levar educação financeira. O aumento da longevidade da população, que estimulou que as pessoas pensassem mais no futuro. Quando houve o desaparecimento dos índices hiperinflacionários, que foi um fenômeno que aconteceu no Brasil e boa parte do mundo, abriu-se o leque, abriu-se as portas para algo extremamente importante que mais uma vez se relaciona ao consórcio. O que é? Planejamento. Em termos de planejamento financeiro, quando você convivia com inflações muito elevadas, o planejamento era o seguinte: gastar o mais rápido possível. Quando esse fantasma, aquele dragão da inflação desapareceu, a regra passou: gastar o melhor possível. E como é que se gasta bem? Planejando, se antecipando, organizando as contas. Houve uma busca crescente pela melhoria da qualidade de vida, identificações de questões financeiras que tinham que estar relacionadas com questões sociais, o sucesso daquelas iniciativas que nasceram na Índia, principalmente, de microfinanças, microcrédito, a fragilidade do modelo previdenciário, dizia: puxa vida, se continuarmos como estamos, nós temos que, vamos acabar falindo, porque as pessoas hoje contribuem menos tempo para a Previdência e vivem mais tempo. Isso tudo levou um repensar mundial sobre a necessidade de levar educação financeira às pessoas. E nesse contexto, a maioria dos países foram se ajustando e foram se equilibrando. Uma grande vantagem da educação financeira, e aí quando se fala isso de provedores, se fala isso de Estado, se fala isso de competidores. Quanto mais fartura, quanto mais prosperidade houver no meu entorno, no meu redor, mais possibilidade eu tenho de beneficiar. Então, passou com que as pessoas e os governos fomentassem a prosperidade, porque se o meu país vizinho estiver consumindo melhor e produzindo melhor e enriquecendo mais, ele tem mais chances de consumir aquilo que eu produzo. Da mesma forma, o meu vizinho, o meu padeiro, a minha costureira. Então, a educação financeira é algo que é a típica relação ganha-ganha. Quanto mais você fomentar que os outros fiquem melhor, mais chance você tem de ganhar também. E, enfim, isso é só uma maneira geral de dizer o porquê que a educação financeira chegou com tanta ênfase, com tanta força e veio para ficar. Hoje são quase 90 países, o Brasil extremamente envolvido, entidades de classe da maioria
dos produtos financeiros estão se envolvendo com isso, porque sabem que é o tipo de investimento que leva bem à sociedade e, ao mesmo tempo, retroalimenta o sistema. Quem ganha com isso? Todos. Quem oferece e quem recebe. E é esse tipo de iniciativa que hoje as várias entidades estão oferecendo na Semana Nacional de Educação Financeira, dentre elas esse bate-papo hoje aqui, eu, Álvaro Modernel, a convite da ABAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, estamos fazendo esse bate-papo com vocês. Quando se fala em educação financeira, existe uma relação, uma preocupação muito forte nas pessoas. Puxa, vou ter que estudar finanças, vou ter que conhecer matemática. Não. Peguei uma outra lista muito simples também, são 10 itens. Fazer o simples. Só que fazer o simples de maneira agradável, de maneira que não gere muito desconforto. Essa é a maneira de você fazer as coisas com longevidade. Imagina uma situação seguinte, a pessoa que gosta de se alimentar, que gosta de comer doce, que gosta de comer carne bastante. De uma hora para outra resolve mudar seus hábitos radicalmente. Dificilmente essa dieta, essa mudança de hábitos vai ser duradoura. Talvez porque o sacrifício é tão forte que você acaba desistindo, porque os benefícios demoram mais a aparecer. Então, ao invés de cortar, por exemplo, de cortar o doce radicalmente, pode fazer o quê? Ah, só vou comer doces aos finais de semana. Ou então, ao invés de comer um pedaço maior de pudim, vou comer um pedaço menor de pudim. É o mesmo que se recomenda para as finanças pessoais. Quanto mais simples, quanto menos desconfortável for a mudança, mais chance dela ser duradoura. Ora, em finanças nós temos 3 variáveis que são extremamente relevantes. O capital, a taxa de juros e o tempo. E não há dúvida alguma que o tempo é o principal fator que leva os outros 2 a serem impulsionados. Então, se eu posso fazer isso com longo prazo, os benefícios de pequenas mudanças vão me trazer muito mais bons resultados. Questão básica. Simples. Chega a ser simplório, mas às vezes a gente não coloca em prática. Não gastar mais do que se ganha. Ponto. Simples assim. Mas como eu faço isso? Como muitas pessoas conseguem fazer. Isso exige o quê? Sacrifício? Às vezes sim. Mas mais do que sacrifício, exige o quê? Organização. Planejamento. Às vezes as pessoas, puxa, mas o que eu ganho mal dá para pagar as minhas contas. Só que você vai olhar como consultor financeiro o histórico dessa pessoa, nesses últimos orçamentos, nos últimos meses, 6 meses, 12, 24 meses, está embutido uma despesa de 10, 15, 20%, que é pagamento de multas, de juros do cartão de crédito, de juros do cheque especial. Ora, se eu conseguir fazer uma virada e eliminar essas despesas do meu orçamento, eu consigo 2 coisas. Primeiro, manter o mesmo padrão de vida que eu tinha. Se eu conseguia viver nos últimos 2 anos pagando juros para banco, para administradora de cartão, etc. e tal, e eu conseguia sobreviver, por que não pegar esse mesmo dinheiro que eu vinha pagando para eles e, de repente, me dar mais qualidade de vida, de repente, formar mais poupança, comprar uma nova cota de consórcio, me dar algum prazer que o pagamento de juros não vinha me dando. Segundo ponto, não gastar antes de receber. Quanta gente agora, no dia 30 de abril, mês passado, correu para entregar o imposto de renda, não porque tinha que cumprir uma obrigação, para entregar o quanto antes para saber qual seria a restituição para já descontar no banco. Ora, eu vou pagar para o banco sobre um direito que eu tenho, um dinheiro que vai ser meu, porque eu não tive a organização de poder esperar o tempo suficiente. Assim são as pessoas que pegam antecipação do 13º, as pessoas que gastam antes de receber, que dão um cheque pré-datado. E quantas vezes, às vezes, a gente se perde na conta, ou esperava receber um valor X, e por algum motivo recebe um valor um pouquinho menor. O orçamento já estava comprometido, e aí o desequilíbrio financeiro passa a ser um problema maior ainda. Receita básica das principais instituições de todos os países, empresas e pessoas que na história da humanidade tiveram sucesso financeiro, tiveram prosperidade. Poupar. Poupar pelo menos 10% da sua renda. Como que eu faço isso se o mês acaba e não sobra dinheiro? Todo mundo que esperar o mês acabar para ver o quanto sobra, vai ver o mês continuar acabando e nunca vai sobrar nada. Quem quiser poupar, o dia de poupar é no dia que recebe o dinheiro. Se você não tem disciplina suficiente para apartar aquele dinheiro e colocar em algum produto que você queira colocar, um fundo de investimento, uma conta de poupança, comprador, busque em produtos que auxiliam na disciplina, como, por exemplo, o produto consórcio. Você insere aquele valor da cota que você quiser no seu orçamento e é como se fosse uma despesa. Só que ao invés de ser uma despesa, que é um dinheiro que vai e não volta, você está acumulando, você está criando uma reserva de poupança.
Pague sempre à vista, sempre que possível. Mesmo que você possa parcelar, você tenha dinheiro para pagar à vista, você opta por fazer o parcelamento, você está fazendo o quê? Você está comprometendo o seu orçamento no futuro. Se você tiver o hábito de pagar à vista, ainda que o parcelamento seja fácil ou de custo baixo, você está comprometendo o orçamento, está reduzindo a sua liberdade de escolha. Um detalhe importante, tem que pensar sempre no futuro, mas tem que viver o presente. Tem que viver o presente, mas tem que pensar no futuro. Então, uma das questões que tem que se equilibrar no jogo do orçamento é, eu tenho que curtir a vida, tenho que aproveitar, fazer aquilo que eu gosto, mas tenho que pensar em fazer isso sempre. Se eu pensar em fazer apenas hoje, pode ser que eu consiga, se eu gastar demais hoje, pode ser que daqui a 6 meses, 3 meses ou 30 anos, eu não consiga manter o mesmo padrão de vida. Se eu pensar em juntar só no futuro, que lembranças eu vou ter do passado, que estímulo eu vou ter para continuar assim. Então, esse equilíbrio entre consumir hoje, consumir no médio prazo e no prazo maior, é muito importante você também organizar isso junto com as suas finanças. Na nossa listinha temos, esse eu acho muito bacana, né? Mantenha o crédito em dia, mas não use. Crédito é uma das melhores coisas do mundo de se ter. Que bom quando você vai no sistema financeiro, você procura um banco, uma financeira assim, você diz, puxa, eu tenho crédito, mas não use. Crédito é como seguro, é algo muito bom de você ter na retaguarda. Se eu precisar, se houver uma necessidade ou uma grande oportunidade, aí sim. O problema é que as pessoas acabaram banalizando o uso do crédito. E quando você usa o crédito sem a necessidade, que você usa para o consumo, aquele consumo não necessário, você acaba comprometendo o orçamento. Quando compromete o orçamento, você primeiro reduz a sua liberdade de escolha. Reduzindo a liberdade de escolha, você reduz a sua qualidade de vida. Porque você, ora, deixou de ter a liberdade de fazer o que quer com o seu dinheiro, porque tem que pagar o cheque especial, o cartão de crédito, a Casas Bahia, a Casas Pernambuco, a Casas Alagoas, todas elas, porque está comprometido. Então, organize o orçamento, pague à vista sempre que possível, antes de ver se a prestação é barata, ver se ela cabe no orçamento junto com as outras que já existiram. Está com dúvida, não gosta de fazer controles? A melhor maneira de você não precisar fazer planilha, não precisar fazer controle, é pagar sempre à vista. De preferência, planejando as suas compras, os seus investimentos. Criar e diversificar rendas passivas. Só rapidamente, o que é renda passiva? É aquela que todo mundo gostaria de ter, né? É colocar o dinheiro a trabalhar para você. Como é que você adquire isso? Em primeiro lugar, trabalhando, ganhando dinheiro, apartando uma parte da renda para criar investimento, qualquer tipo que seja, pode ser imóveis, pode ser investimentos, pode ser um fundo de previdência, outra coisa, para que aquilo gere uma retroalimentação. Vou comprar, eu tenho um hábito, por exemplo, de a cada 3, 4 anos trocar de carro. Se eu sei que a cada 3, 4 anos eu vou trocar de carro, acabei de comprar o primeiro, o que eu tenho que pensar? Posso começar a juntar dinheiro para a minha próxima compra de carro. Posso fazer isso como? De várias maneiras. Ah, mas eu não sou um cara disciplinado, eu posso pegar esse dinheiro, daqui a pouco desviar e viajar. Pensa, por exemplo, numa cota de consórcio. Uma cota de consórcio de um carro que seja compatível com o que você gostaria de ter lá na frente. Puxa, mas aí o orçamento vai ficar apertado. Então faz o seguinte, faz uma cota de consórcio de um orçamento menor daquilo que você gostaria lá no fim. Porque quando chegar daqui a 3, 4 anos, você, além da carta de crédito, se chegar até o final do plano, por exemplo, você vai ter um carro usado para usar também como parte de pagamento. São só questões de você fazer uma organização, um planejamento para tirar o melhor proveito. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando. A parte foi mais direcionada para o contexto de educação financeira. Falar um pouquinho agora mais especificamente do produto consórcio, que nesse contexto, nessas mais de 2 mil eventos que estão acontecendo essa semana, na terceira Semana Nacional de Educação Financeira, o bate-papo desse momento agora é consórcios. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, ao final da apresentação, eu vou estar à disposição para responder, tanto relacionado a consórcios quanto a educação financeira e principalmente entre os dois temas relacionados. Aí eu estava me preparando para esse bate-papo de hoje, para essa palestra, e aí, como todo profissional como vocês, vou fazer o dever de casa, né? Então, já que o bate-papo de consórcio, hoje vou estudar um pouco mais, vou relembrar algumas coisas. E aí me lembrei que fui ver da história do consórcios, que eu não sabia, não tinha essa informação. É um produto genuinamente brasileiro, nasceu no Brasil, ou seja, com as nossas características, com o nosso DNA, e eu achava que era uma coisa que era mundial ou muito antiga. E eu descobri que o consórcio foi criado pela volta da década de 60, 70, e eu,
por volta, fui me lembrar também, 73, até anotei para 73 ou 74, não tenho certeza, eu acompanhei a minha mãe, professora à época, para uma assembleia de consórcio onde, como eu era a única criança presente, me levaram para sortear. O sorteio à época era com aqueles globinhos igual de bingo, né? E aí tinha, sei lá, várias pessoas muito conhecidas, sou de uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, de Bagé, e muita gente conhecida lá na sede da Volkswagen, naquela época só tinham 4 montadoras no Brasil, e eu fui convidado, a única criança, para sortear, para ser o mais isento de todos. E eu lembrei que eu sorteei o número 05, que era da professora Ena. Então eu tive o privilégio de fazer o sorteio, vamos dizer que era marmelada, mas no fundo não foi. E eu lembro que era um fusquinha branco que a minha mãe tirou depois na época, isso em 73, 74, tinha ter 6, 7, 8 anos assim. E aí eu me lembrei como os caminhos da gente são cíclicos realmente, e isso estava esquecido da minha memória, talvez nunca mais fosse lembrar, e ao pesquisar a história do consórcio, isso me veio com muita tranquilidade, quis compartilhar com vocês, porque para mim foi uma alegria lembrar que tive esse momento de alegria, que proporcionei essa alegria para minha mãe lá atrás, há 40 anos atrás, e que a história do consórcio não é tão mais antiga do que a minha. E por ser um produto genuinamente brasileiro, talvez por isso que tenha tanta aceitação, né? Ele foi moldado, ele foi criado às nossas necessidades. Então, rapidamente, o sistema de consórcio, mais teórica, né, é uma modalidade de acesso ao mercado de consumo, no qual algumas pessoas se reúnem com o objetivo comum e uma empresa administradora administra os recursos para que as pessoas possam se organizar por meio de contribuições mensais, que não são administradas, de tempos em tempos, geralmente a periodicidade mensal, claro que tem que respeitar sempre o contrato plano. No mínimo uma pessoa é sorteada, e aquela pessoa que é sorteada ela tem o direito de receber o bem antes das outras, e a cada nova assembleia vão acontecendo novos sorteios até que todos passem a ser contemplados. Quando a saúde do plano, a saúde financeira do plano é satisfatória, além do bem para o sorteio, pode acontecer também a questão do lance, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe, que as pessoas, é aleatório, o sorteio com chances iguais para todos, e o lance são aquelas pessoas que têm um pouco mais de capacidade financeira, elas fazem uma oferta, um lance, dizendo o seguinte: estou antecipando, estou me oferecendo para antecipar tantas parcelas do meu plano. E aquela que for, o critério é simples, o maior lance é o que vai ter o direito de ser contemplado mais cedo com a carta de crédito. Aí um pequeno histórico só que surgiu no Brasil, né, na década de 60. Inicialmente, o bem principal, o que motivou era o 60, e aí mais um cruzamento da história dos consórcios com a minha própria história, né? Descobri que os consórcios nasceram, um grupo de funcionários do Banco do Brasil, que é uma comunidade bastante bem organizada, que montaram os primeiros grupos de consórcios de maneira informal, e depois virou esse produto de sucesso que hoje existe. Eu também fui funcionário do Banco do Brasil, trabalhei durante 20 e poucos anos no Banco do Brasil, me aposentei no início desse ano, e aí então mais um cruzamento feliz entre a minha história e a história dos consórcios. Então, logo depois dos carros, passou aos bens de capitais, passou para caminhões e máquinas, motos, eletrodomésticos, e atualmente, basicamente, existem 3 grandes grupos onde as pessoas podem escolher. São os bens móveis, e aí quando você fala bens móveis, são uma coisa bastante ampla, pode ser veículos, motos, aviões, barcos. Os bens imóveis são basicamente imóveis de maneira geral, casa, apartamento, salas, pode ser diversificado isso. E uma categoria bastante mais ampla, que é a categoria de serviços, onde as pessoas aderem a um grupo de serviços por um valor X. E o bacana é o seguinte: o grupo de serviços ele é ainda muito mais amplo. Você escolhe, por exemplo, um grupo cuja carta de crédito seja 30 mil reais, pensando em fazer uma viagem para o exterior. Então, entra no consórcio para aquilo lá. Só que no meio do caminho, você pensou em contratar um curso, ou surge a ideia de um casamento, ou uma necessidade de uma outra qualquer, que seja um serviço. Você pode direcionar esta carta de crédito, no momento que você for contemplado, para aquele serviço que está sendo mais útil, mais necessário para você. Super importante, quando eu falo, coloquei esse slide propositalmente depois da fala anterior, porque eu digo que você pode escolher o serviço, aquele que for mais adequado no momento. Porém, em termos de planejamento financeiro, em termos até de planejamento de vida, quem não sabe para onde quer ir, o vento leva para qualquer lugar, né? Então, quem brinca um pouco com vela, agora a gente vê as Olimpíadas pela frente, né? Não importa a direção do vento.
Se você ajustar as velas corretamente, o barco vai na direção que você quer. Agora, se você não souber para onde quer ir, você pode andar em zigue-zague e despender energias. Mais uma vez, quando a gente fala em finanças pessoais, talvez o mais importante de tudo seja isso. O que eu quero lá na frente? Aonde eu quero chegar? Que padrão de vida eu quero ter? Eu quero me despreocupar com as minhas finanças, eu quero ficar preocupada com meus investimentos, eu quero comprar uma casa nova, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um barco. Então, quanto mais claro for o seu objetivo, mais chance você tem de fazer um bom planejamento. Com um bom planejamento, você pode escolher um instrumento adequado. Com um instrumento adequado, você consegue otimizar os seus esforços, seja o de energia, seja o recurso financeiro. Vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Dito tudo isso, talvez vocês já tenham percebido, mas é importante a gente fazer um fechamento. O que é, afinal, a tal da educação financeira? Nós já vimos que consórcio um sistema de consórcio é uma reunião de pessoas que se reúnem para que, ao longo de algum prazo, possam adquirir algum bem e, com a força de um grupo, acaba tendo uma carta de crédito, com essa carta de crédito tem a força de poder pagar à vista. E quem paga à vista, paga sempre mais barato. Mas o que é a educação financeira, então? A educação financeira é um conjunto amplo de posturas, valores e atitudes que as pessoas têm para lidar com o próprio bolso, para lidar com o próprio dinheiro. Então, quanto mais bem orientado eu estiver, quanto mais assimilado eu estiver, puxa vida, eu vou me reeducar para não ceder mais aquela compra por impulso, para não passar na frente da vitrine e comprar alguma coisa que eu possa me arrepender depois. Eu vou me reeducar a não fazer gastos que não caibam no meu orçamento. Eu vou me reeducar a não perder a oportunidade de comparar preços, de buscar diferentes fornecedores, de escolher instrumentos adequados. Quando eu precisar pegar crédito, eu vou pegar o crédito mais barato, não o mais fácil. Eu vou pegar o crédito na medida da minha necessidade, não aquele que estão me oferecendo. Quando eu vou investir de acordo com o meu objetivo, não com o objetivo daquele vendedor do produto que quer me oferecer. Isso é educação financeira. Diferente de uma consultoria financeira, na consultoria financeira você tem respostas pontuais. O que eu faço agora? Quando eu busco educação financeira, eu digo, como eu vou mudar as minhas posturas, maneiras, valores e atitudes para que no meu dia a dia, com naturalidade, eu consiga fazer o meu dinheiro render mais do que o normal. A gente faz algum exemplo, quando a gente faz oficinas, cursos, palestras específicas, que mostra uma família com uma renda de R$5.000, que não tem educação financeira e que tenha maus hábitos financeiros, ela ganha R$5.000, mas aparentemente ela vive com uma renda de uma família de 3. Por outro lado, uma família, uma pessoa, um casal que tem a mesma renda de R$5.000, mas que tenha bons hábitos financeiros, que tenha educação financeira já enraizada com naturalidade, ela vive num padrão de R$6.000 ou R$7.000. Porque ela evita desperdício, que é uma parte que contamina o orçamento de muitas pessoas. Ela aproveita oportunidades e, acima de tudo, ela se planeja para conseguir conquistar aquilo que ela tem por interesse. Ora, as duas famílias ganham R$5.000. Uma vive num padrão de 3, a outra vive num padrão de 6. Ou seja, um padrão 2 vezes melhor, simplesmente porque estou usando melhor o meu dinheiro. Porque as minhas posturas, valores e atitudes, na hora de lidar com o próprio orçamento, elas me levam a tirar benefício daquilo que eu me proponho a viver ou daquilo que eu consigo fazer. Vale a pena. Você não acha que, já que não tem como aumentar a sua renda de uma hora para outra, por que não fazer aumentar o poder da sua renda? Isso é uma grande diferença. Reduzir os gastos todos conseguem. Só que às vezes você reduz o gasto tanto que acaba reduzindo um pouco do seu prazer e qualidade de vida. Agora pense nisso, não é aumentar apenas a renda, é aumentar o poder da sua renda. Como? Com a educação financeira. É esse tipo de atitude de pessoas que, como você, estão nesse momento investindo 1 hora do seu tempo para ouvir o Álvaro ou ouvir qualquer outro palestrante nessa semana que está acontecendo, que faz a diferença. Com certeza, algumas coisas que eu estou dizendo para você farão sentido e vão ajudar você a pensar, puxa vida, se eu colocar isso em prática, isso vai me ajudar depois. Talvez para algumas pessoas não, mas com certeza aquelas pessoas que não se dispõem a ouvir, a ler, a procurar uma informação a mais, essas vão ficar naquele grupo que ganham 5 e vivem como se ganhassem 3. Pessoas que estão buscando essa orientação, essa informação, esse momento de reflexão, talvez além de viver como se fosse 6 ganhando 5, talvez ganhem 6, ganhem 7, ganhem 10.
Aumente a sua renda pela simples questão de mudar a sua postura, valor e atitude. Por que se estimula tanto a busca de educação financeira? Para estimular a riqueza? Não. Para estimular o acúmulo de bens? Não. Porque hoje, cada vez mais o ser humano, a sociedade moderna, valoriza muito mais a qualidade de vida do que a qualidade do próprio patrimônio. Então a ideia é essa, que a educação financeira possa proporcionar, primeiro, tranquilidade financeira. O que é isso? Eu saber que se eu estou assumindo compromissos, eu terei como pagá-los. Que eu não tenho que ficar preocupado quando toca a campainha, quando toca o telefone, quando eu encontro uma pessoa que eu poderia estar devendo para ela. Isso tira a tranquilidade. Quando tira a tranquilidade, me gera estresse. Se gera estresse, prejudica aquilo que eu tenho de mais precioso para mim, que é qualidade de vida. Então, educação financeira, se não for por outro motivo, pense na sua qualidade de vida e diga assim, puxa vida, eu quero viver melhor. Se eu quero viver melhor, eu tenho que, entre outras coisas, administrar aquele meu parceiro do dia a dia. Que dinheiro não é questão de gostar ou não gostar, entender ou não entender. Ele faz parte da nossa vida. Se nós vamos conviver, que o convívio seja saudável. Como é que se faz isso? Aprendendo a cuidar bem um do outro. Você acha que se o dinheiro pudesse escolher entre ficar com alguém que cuida bem dele, que gosta dele, e outra pessoa que não dá bola, que outra pessoa que desdenha dinheiro, nas mãos de quem você acha que vai ficar? Pense nisso enquanto eu tomo meu gole d'água aqui. Mas se falamos em chegar à prosperidade, que é um dos caminhos da qualidade de vida, temos que ampliar o conceito de prosperidade. Não é aquele conceito antigo que era apenas o conceito de bens materiais. São pelo menos 4 vértices muito importantes que têm que estar bem equilibrados. Claro que sim, patrimônio, dinheiro, recursos financeiros são importantes, não dá para negar isso. Mas ter apenas isso e não ter uma boa relação familiar, uma boa relação social, um bom convívio com pessoas das quais eu gosto e tenho que conviver, ou pagar o preço que aquela geração dos workaholics pagaram, que trabalharam tanto que se desligaram da família, se desligaram da própria saúde, e daqui a pouco teve que gastar boa parte do dinheiro que ganharam para tentar recuperar uma saúde que não conseguiram. E principalmente, tenho prosperidade, tenho amigos, tenho família, tenho namorado, tenho filhos, quero curtir a vida, tenho condições para isso, tenho boa saúde, mas eu tenho que reservar uma coisa muito importante que as pessoas relegam às vezes. Tempo. Que adianta eu ter uma família que me ama, eu ter patrimônio, eu ter saúde, se eu não reservar um tempo para curtir tudo isso? Então, o nosso conceito hoje da educação financeira humanizada, ele tem esses 4 vértices. Evolução patrimonial, preservação da qualidade das relações pessoais e familiares, investimento na própria saúde e, principalmente, apartar um tempo da minha agenda, da minha vida, para que eu possa aproveitar esses outros 3 itens. Fala-se muito, você vê que até agora não passei novidade alguma para vocês em termos de educação financeira. E o propósito não era esse mesmo. Mas se é tão simples, por que as pessoas simplesmente não mudam e não fazem isso? E não tiram proveito e fazem a renda, ao invés de 5 valer 3, valer 6? Porque falta uma coisa mais importante do que conhecimento. Falta atitude, falta decisão. E é isso que momentos como esse podem ajudar as pessoas. É a provocar, puxa vida, se tudo que ele falou eu já sabia, se quase tudo que ele falou eu acredito, se isso faz sentido para mim, por que eu não coloco em prática? Aí não é o cara que está do lado de cada câmara que pode fazer. É só você que tem que pensar, puxa vida, está na hora de fazer alguma mudança. E se você acredita que essa mudança é positiva, comece o quanto antes. O que a gente fala de atitudes positivas? Então, algumas questões básicas que fazem diferença. Consumir de maneira consciente e responsável. Todo dia 15 de março vem o Dia do Consumidor e vem aquela enxurrada de informações, de notícias, de legislação, e as pessoas acreditam, falam que vale a pena, mas não colocam em prática. Afastar-se de dívidas. Não tem nada que corroa mais o orçamento do que dívidas. Diversificar rendas e investimentos. Manter o controle das finanças. Fazer uso adequado do crédito. O que é uso adequado do crédito? É usar quando precisa ou quando surge uma oportunidade. Jamais usar o crédito como hábito ou por facilidade, principalmente não incorporá-lo ao orçamento. Manter reservas financeiras. Quem tem reservas financeiras evita dívidas e aproveita oportunidades. E investir com estratégia.
A questão do crédito, já falei um pouco antes, só para o resumo que eu acompanho para vocês aí. A questão do crédito é essa, pessoal. Ter à disposição, manter o nome limpo, mas pense como se fosse seguro. É muito bom tê-lo, mas é muito ruim usá-lo. Se você está usando, porque está associado a alguma coisa que não deu certo. E se não deu certo, você vai ter sempre um prejuízo em relação a isso. Então foi só essa chamadinha que eu coloquei depois. Até vamos colocar depois esses slides todos, podem ficar à disposição de quem quiser no site da ABAC. Então não vou ler cada um desses itens para que vocês possam depois buscá-los e tirar alguma dúvida. O consumo consciente e responsável, pessoal, ele vai além de pensar apenas no planeta. É claro que eu tenho que pensar no planeta, na natureza. Mas se eu não pensar no meu próprio bolso, não adianta nada a natureza andar muito bem, o planeta andar muito bem e eu estar sofrendo. Então pense, orçamento sustentável é aquele que me permite uma boa qualidade de vida hoje e nos próximos meses. E aí, uma brincadeirinha que eu sempre gosto de colocar que é o que desafia o equilíbrio, principalmente nesse caso específico, né, das mulheres. É claro que as mulheres têm um ponto fraco, os homens têm outro. Então, se uma mulher quer fazer uma prova, se ela está realmente bem educada financeiramente, vai comprar sapato. Né? Se você entrar numa loja de sapato e conseguir comprar apenas o sapato que você queria, que você precisava, você passou no teste, minha amiga. Se não, você está precisando o seguinte, dá mais uma pensada. E leve o maridão junto, leve o namorado ou alguém para ver se você passou no teste do único par. Dívidas. Estou fora. E é muito fácil ficar fora da dívida, pessoal. Muito, muito fácil. Livrar-se das dívidas é muito complicado, é muito difícil. Depois de estar endividado. Mas manter as dívidas do lado de fora da porta é muito fácil. Ela só entra por dois caminhos. Uma porta e uma janela. A porta é gastar mais do que ganha. A janela é gastar antes de receber. Lembra lá no início nós conversamos sobre isso? Então, se eu estou com o orçamento comprometido, endividado, busca ajuda, busca alguma forma de resolver. Se eu não estou, a crise batendo lá fora, pense nessas duas coisas. Fecha a porta de não gastar mais do que ganha e fecha a janela de não gastar antes de receber. Problemas resolvidos. Por quê? Vamos ver graficamente, esse é o único gráfico que eu vou mostrar para vocês, e é um gráfico muito simples, sem números, para demonstrar com clareza o porquê que é muito ruim estar endividado. Suponha que esse gráfico todo, essa pizza, esse redondo tudo, seja daquela família que ganha 5 mil reais. E essa família está endividada. Um quarto do que ela está recebendo, ela está pagando com multas, com juros. Ela paga cheque especial, ela paga agiota, ela paga consignado, ela paga prestação e ela vive com os outros 75%. Então, estava ganhando um valor X, uma parte disso ela vai viver e conviver pagando para terceiros. Ora, imagine essa mesma família dando um duro e se livrando das dívidas e ao invés de ficar endividada, ficar endinheirada, ou no mínimo com as contas em dia. Com a mesma renda, olha que vou para frente ou para trás, o tamanho da pizza é o mesmo, a renda é a mesma, 5 mil, 2 mil, 10 mil. Imagine a sua família, qual é a sua renda. Imagine se você está endividado, um quarto disso vai para multas e juros. Se você não está endividado, este mesmo um quarto, que você não estava contando com ele para viver, você pode ter mais lazer, você pode ter mais investimentos, você pode comprar dólar, você pode comprar euro, você pode entrar num grupo de consórcio, você pode fazer outras coisas que vão trazer benefícios para você. Aí pensa bem, o que é melhor, você trabalhar para pagar multas e juros ou você trabalhar para criar investimentos, para comprar um novo carro, para comprar um novo apartamento? Pense bem, quando você trabalha um quarto do seu tempo, dos 12 meses do ano, um quarto são 3 meses. Quando você está endividado, 3 meses do ano, você trabalha para pagar dívidas. Quando você está endividado, e para quem trabalha 5 dias por semana, um quarto disso dá o quê? Um pouco mais do que um dia. Já pensou você trabalhar um dia, quase 2 dias por semana para pagar dívida, para pagar juros? Já pensou de um mês, de 30 dias, um quarto disso, quase uma semana por mês, você trabalhar só para pagar multas, pagar juros? Que diferença seria se você pudesse, ao invés de fazer isso, pegar um quarto do seu salário, um quarto do salário semanal, do salário mensal, da sua renda, da sua comissão, do que for, para transformar isso em bens, transformar isso em viagens, em prazer, em investimento, em patrimônio, em segurança. Essa é a diferença entre você estar endividado e endinheirado. E aí, quando eu falo que nesse debate, eu participei de alguns eventos ainda essa semana no Banco Central, e eu digo que o mais importante que essas entidades, que esse trabalho como a ABAC está fazendo hoje para vocês, é a linguagem que tem que chegar à população.
E aí quem trabalha com consórcio, quem está consumindo o consórcio, tem que pensar isso. Não adianta rebuscar muito a linguagem para que as pessoas se impressionem. Tem que simplificar a linguagem para que as pessoas entendam. E quando você entende, você tira melhor proveito. É só uma dica que assim, se você não está entendendo um produto, você não está entendendo como é que funciona, busque um outro interlocutor. A maioria dos produtos, dos serviços que tem, como consórcio, é um produto muito simples, né? Ele é um funcionamento assim, muito redondinho. Se você acha complexo, talvez você não esteja buscando a fonte correta, né? Busque uma outra fonte de informação, de esclarecimento, para que você possa tirar melhor proveito desses bens todos. E aí, já quase que direcionando para o nosso fechamento, quando a gente fala em investimentos, né? Então, a expectativa é de todo mundo vai ouvir uma palestra de educação financeira, um bate-papo assim, pensa, puxa, qual é o melhor investimento que existe? A minha resposta é muito simples. Pausa para suspense, né? O melhor investimento que existe é o mais adequado para os seus objetivos. E é nisso que eu acho muito bacana a opção alternativa do consórcio. Então, primeiro, a melhor estratégia de investimento que existe, na minha forma de ver, é a estratégia da diversificação. Então, se eu estou constituindo patrimônio, se eu estou tendo uma renda um pouco melhor, eu tenho que diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Uma das alternativas que eu tenho, por exemplo, é no fundo de consórcios. Então, só que ainda nos consórcios eu posso diversificar. Então, um exemplo muito simples, que as pessoas às vezes pensam, puxa, mas é um compromisso por 4 anos, 5 anos, 10 anos, e se eu não puder pagar a prestação? E se eu ficar apertado? Então, por exemplo, ao invés de comprar uma cota de R$1.000 por mês, por que não comprar 2 cotas de 500? Né? Então, é uma forma de você diversificar. Você pode eventualmente estar dobrando a sua chance de sorteio. Você está reduzindo pela metade o seu risco de comprometer o orçamento. Porque hoje, graças à evolução da legislação, os consórcios protegem não apenas aqueles que permanecem até o final do grupo, mas também aqueles que entraram e em algum momento, por alguma circunstância da vida, não puderam permanecer até o final. Então, essa diversificação, essa forma de você estruturar seus investimentos, por exemplo, eu estou pensando em imóveis, em carros, em barcos, em serviços, o que for. Eu não preciso concentrar o meu investimento nas cotas mais altas. Eu posso diversificar, por exemplo, em 2, 3 cotas diferenciadas. Eu posso fazer os prazos, uma por um prazo mais curto, outra por um prazo mais longo. Eu posso me organizar conforme a minha idade. Eu posso organizar conforme o meu estágio de vida. Se eu estou pensando em casar, se eu estou planejando me separar, se eu estou planejando mudar de vida, mudar de cidade, pagar um curso para os filhos, dar um automóvel para os filhos, seja o que for, conforme a minha idade, meu estágio de vida, eu posso adquirir consórcios específicos para aquele produto. Então, como eu digo, qual é o melhor investimento que eu posso fazer para comprar um apartamento de 3 quartos, que eu não tenho dinheiro possível? É focar no de 1 quarto. Né? Se eu quero comprar $10.000, qual é o melhor investimento que eu tenho? É comprar $100 hoje. Né? Então, quanto mais eu me aproximar do meu objetivo, mais chance eu tenho, faço o que se chama de hedge no mundo financeiro, eu estou me protegendo desse meu mercado se distanciar da minha realidade. E é isso que o consórcio, um dos benefícios do consórcio. Eu quero juntar dinheiro para comprar um automóvel. Ora, se eu escolher um plano referenciado para um valor de um automóvel e o valor dos automóveis disparar de preço, é claro que o preço da prestação vai subir também, da minha contribuição mensal. Por outro lado, eu continuo com o mesmo distanciamento do meu objetivo. Se o automóvel baixar de preço, eu posso reduzir também o valor da prestação. Imóvel é a mesma coisa. Puxa, eu ainda não posso comprar a casa ideal. Eu gostaria de ter uma casa de 400 metros, com 5 quartos, suíte. Ainda não posso, mas estou com começo de vida. A melhor maneira que eu posso fazer é um consórcio para comprar um apartamento de 2 quartos, por exemplo. E de preferência, quando contemplado, comprar no mesmo bairro onde eu um dia gostaria de morar. Por quê? Se aquele bairro valorizar muito, vai valorizar o apartamento de 4 quartos e o de 2 quartos também. Então a distância que eu tenho do bem que eu tenho para o bem que eu quero chegar continua a mesma, ou pelo menos continua proporcionalmente. E isso é uma das grandes vantagens do produto consórcio. Eu vou referenciar a minha contribuição mensal, o meu sacrifício de poupança, o meu parcelamento de investimento naquilo que eu estou querendo buscar. E o mercado naturalmente vai regular. Puxa vida, se esses bens, seja por crise, por mudança de mercado que for, subirem de preço, o valor da contribuição sobe. E é claro que tudo que eu já contribuí se valoriza também. Se o valor baixar de preço, baixa também. E aí uma outra notícia bacana.
Digamos que eu tinha feito um consórcio para comprar um carro que custasse 50 mil reais. E eu estou com a carta de crédito na mão por 50 mil reais. Eu posso escolher o fornecedor que eu quiser. Mais ainda, eu posso escolher o carro que eu quiser. Se aquele carro que eu queria comprar hoje continua 50 mil, mas um outro fabricante está com um modelo melhor do que aquele, com uma promoção por 45 mil, eu estou com carta de crédito na mão. Eu estou como se fosse dinheiro à vista. Eu posso negociar, pagar e ainda conseguir um preço mais barato do que isso. Por quê? Porque eu organizei meu orçamento. E é esse tipo de questão, pessoal, que eu estou passando para vocês rapidamente, para mostrar a importância de você buscar a educação financeira, de vocês conhecerem os produtos com os quais vão trabalhar com investimentos. Lembrando que o consórcio é um produto que, além da força na disciplina, da organização no planejamento, ele pode possibilitar basicamente duas alternativas de contemplação. Por sorteio, que é sempre a prioritária no grupo, e aí quando você for sorteado, um momento inesperado, você pode aproveitar, né, tirar proveito daquilo, seja da carta de crédito, seja do adquirir o bem que você queria, ou por lance, que é quando você se programa fazendo um aporte adicional, que você está reduzindo o valor que você terá o valor que você teria que pagar ao final. Lembrando que isso vale para consórcio e vale de maneira ampla para todo o sistema financeiro. Investir não é loteria. Mercado financeiro não é loteria. Sempre que você pensa o seguinte, eu vou apostar nisso. Se você vai apostar em alguma coisa, você sabe, você vai perder. Então, investir é diferente de apostar. A grande diferença, conhecimento e planejamento. A maioria dos brasileiros, dos trabalhadores, ela tem que se preparar para não perder dinheiro no mercado financeiro. Se você buscar alguns produtos com um pouco mais de risco, a grande maioria vai virar sardinha alimentando o tubarão. Então a melhor maneira é buscar produtos mais conservadores, produtos que permitam uma visão de longo prazo para que você não perca dinheiro ao invés de trocar por uma expectativa de ganho muito fácil. A diferença, por exemplo, o sorteio do consórcio, você não está ganhando nada mais, está só antecipando o momento que você poderia ser contemplado. Principalmente aquelas pessoas que não têm a disciplina de juntar por conta própria. Dicas básicas. Não conhece as regras? Consulte. Vou dar uma lidinha para ficar mais fácil para vocês aqui. Tem dúvidas? Esclareça. O que é melhor? Fazer isso ou aquilo? Compare. Faça as contas. Eu tenho a alternativa de financiar um bem ou fazer um consórcio. Não escute alguém falar para você. Peça que alguém ajude você a fazer as contas. E quando você viu, puxa, esse aqui é realmente melhor, e por que isso poderia ser? Cabe no seu bolso, faça as contas. Aquela dica agora há pouco é muito válida. Puxa, eu gostaria de fazer um consórcio de R$1.000 por mês. Mas e se daqui a 2 meses pesar o meu orçamento, daqui a 1 ano ou 2? Então, ao invés de fazer um consórcio de valor mais alto, faça 2 de valor mais baixo. Você está diversificando, está reduzindo o risco e está ampliando a sua chance de ser contemplado. Está interessado no consórcio? Não tem ainda? Experimente. Só que experimente devagar. Ao invés de pensar direto num carro muito caro, pense num valor mais barato. Pense num eletrodoméstico, pense num serviço. Tenho certeza absoluta que, assim como eu tive essa experiência positiva dos consórcios há quase 40 anos, e desde então tive várias outras oportunidades muito positivas com o consórcio, quem experimentar, tenho certeza que vai incorporar nas suas opções de investimentos e nos seus produtos de formação de patrimônio e poupança. Das pessoas, alguns dados importantes para serem colocados, já finalizando o nosso bate-papo, né? Uma pesquisa recente realizada em 2015, das pessoas que já têm consórcio, esses são os índices que atestaram os motivos pelos quais as pessoas estão mais satisfeitas de todas, né? E principalmente o que elas colocaram era o ser fácil de retirar o bem. Quando eu vi essa pesquisa, puxa vida, e qual que é a nossa percepção? Então eu levei para dentro da nossa empresa, da Mais Ativos, essa é a percepção de quem tem o consórcio. E agora eu vou apresentar para vocês qual é a nossa percepção, a minha percepção de como é o produto de consórcio. Então, primeira questão, relatei alguns itens que eu acho que são importantes para as pessoas escolherem e ponderei. Qual é, para mim, a minha forma de ver, o ponto mais forte do consórcio? Flexível. Ele é a flexibilidade. Por quê? Porque eu posso escolher um grupo que tenha o prazo, o valor ou o objetivo compatível com o meu sonho, com a minha tendência. Só isso, para mim, é assim, uma coisa extremamente relevante. Puxa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, eu quero comprar uma nova casa, eu quero fazer um curso.
Então isso me possibilita que eu faça um hedge natural, uma proteção natural, para que a minha contribuição mensal esteja sempre se aproximando do meu objetivo. É um produto relativamente simples, né? O entendimento dele é bastante fácil, ele é muito bem regulamentado, isso é algo extremamente importante. Essa regulamentação, ela, ao mesmo tempo que ela dá segurança para as empresas de consórcio, ela dá mais tranquilidade para o consorciado, para o consumidor. Tem um custo relativamente baixo, é claro que tem que ter custo. Existem empresas que administram os grupos de consórcio, ela tem que sobreviver e ganhar um pouco. Mas se você compara com outros produtos, é um custo relativamente baixo. É um excelente auxiliar de planejamento financeiro, é um excelente auxiliar para as pessoas que têm pouca disciplina financeira. Você se programa para contribuir durante 3 meses, 1 ano, 5 anos, 3 meses não, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aquela disciplina é mantida. É um bem diversificado, você pode diversificar os seus bens de referência. E eu, sinceramente, é claro que teria uma tendência a apresentar mais aspectos positivos do que negativos. E eu confesso que eu não encontrei um aspecto negativo que pudesse minimizar todas as vantagens que eu encontrei nos planos de consórcio. Inclusive, para mim, enquanto ainda não era especialista de finanças, já tive algumas experiências muito positivas nisso. Gosto de fechar sempre meu bate-papo com dizer que a importância de você tratar a própria poupança como se fosse um imposto, né? O imposto para mim mesmo. Se a gente paga tanto imposto para o governo, por que não pagar para a gente mesmo? Então, como é que se paga imposto? Você, escolhendo um produto qualquer, escolhendo um valor qualquer, um percentual, diz o seguinte: vou contribuir regularmente com esse valor para quem? Para mim mesmo. Quem será o beneficiado? Eu. Quem vai arrecadar? Eu mesmo. Então, pense bastante no imposto para mim mesmo e, de repente, você pode fazer essa arrecadação por meio de um plano de consórcio. Consórcio é para mim? Isso é importante. Se o produto não me serve, se o sapato está apertado, o baile não vai ser bom, né? Então, pense bem. O consórcio tem um baixo custo adicional, ele tem força para negociar com pagamentos à vista, é um hedge natural e um poderoso auxiliar da disciplina. Se você acha que essas características são boas para você, busque mais informações. Procure uma empresa de consórcio, um banco, alguma coisa, e entenda um pouco mais que você pode, como tirar proveito nisso. Como tudo na vida, a chave está no equilíbrio. Nem 8, nem 80. Nada de fazer mudanças radicais, nada de colocar tudo em um produto ou outro, né? Mas sempre estando presente aqui, tendendo ao centro, tendendo a fazer aquilo que me leve para frente, eu tenho mais chances de não ter problemas na frente. Gosto também sempre, a minha especialidade, educação financeira infantil, acho muito importante a gente sempre registrar isso. Eduque as crianças e não precisará punir os adultos, né? Então, por que não levar desde cedo para as crianças informações sobre consórcios, informações sobre alternativas de investimentos, para que elas possam entender e, no momento adequado, fazer as escolhas que quiserem. Aproveitar a oportunidade que eu tenho, e como estamos na terceira Semana Nacional de Educação Financeira, esses são alguns dos meus livros, eu tenho 20 livros publicados, todos na área de educação financeira. O nosso site, nossa página é maisativos.com.br. E, além do que a gente vai responder agora aqui depois para vocês, já estamos com algumas perguntas do pessoal que mandou para nós via chat. A apresentação vai ficar à disposição no site da ABAC, para quem quiser consultar depois. E se alguém tiver alguma dúvida que queira nos perguntar sobre consórcio, pode direcionar para a ABAC. E sobre educação financeira, eu, Álvaro Modernel, educador financeiro, estarei à disposição de vocês. Parabenizo a todas as autoridades, a todas as entidades, a todas as pessoas, a todos os segmentos da sociedade que se envolveram com a terceira Semana Nacional de Educação Financeira. Espero que venha a quarta, que venha a quinta, que venha a sexta, que passe a ser semestral ou mensal, se Deus quiser, para que a sociedade possa tirar mais benefício de tudo isso. Deixo meus contatos com vocês daqui a pouco, são meus contatos para quem quiser entrar depois, e vamos ficar à disposição mais alguns minutos no ar. Todas as perguntas que chegarem, a gente terá o prazer de responder para vocês. Temos aqui o pessoal da ABAC também, que entende muito mais do assunto do que eu, uma dúvida que se queira apresentar, estando à disposição. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que principalmente seja proveitoso na provocação sobre a reflexão daquilo que vocês gostariam de fazer. Então, estou pronto para as primeiras perguntas que vierem. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigada. Bom, a primeira pergunta é de Cláudia, de São Paulo, e ela pergunta: consórcio é melhor que outros investimentos? O melhor investimento é o mais adequado para a sua necessidade. Então, não dá para você
afirmar categoricamente que consórcio é melhor do que outros investimentos. O que eu posso afirmar categoricamente é assim: consórcio cabe no bolso, no planejamento da maioria das pessoas. Então, se o seu objetivo é especificamente adquirir algum bem, você não tem necessidade imediata, se você precisa de disciplina financeira, se você tem como fazer um aporte mensal, se você quer organizar suas finanças, se você quer melhorar o seu nível patrimonial, eu diria sim, consórcio é um ótimo instrumento para você. Agora, para dizer qual é o melhor especificamente, aí teria que analisar um contexto específico da sua família, da sua situação. Agora, não tenho dúvida, não tenho a menor... tenho muita tranquilidade de afirmar. Para a maioria dos casos, o consórcio é um produto muito bom para compor a cesta de investimento das pessoas. A próxima pergunta é do Moisés, do Espírito Santo, que quer saber, vale a pena comprar um imóvel por meio de consórcio? Moisés, essa é uma pergunta muito recorrente também, e o mercado de imóveis é um mercado muito particular. Geralmente o que dá bom negócio no imóvel é o jeito com que você faz a compra. Então, independente de como você esteja financiando essa compra, ou seja, com recursos próprios, seja com uma carta de crédito, ou seja com financiamento. A boa compra é aquela que você chega diante do vendedor com o poder de comprador que tem dinheiro na mão. Então é muito diferente você querer comprar o imóvel e não ter o poder de negociação. Então até o custo que todo consórcio tem, claro que todo produto financeiro tem um custo de administração, na negociação de você comprar esse imóvel, por estar fazendo uma compra à vista, você pode inclusive superar e recuperar todo esse custo que você pagou de administração no consórcio. Então eu digo sim, mas depende muito de você, depende muito do corretor que vai estar ajudando você. O corretor é aquela pessoa que vai te dar o amparo legal, o amparo comercial, o amparo negocial para dizer, esta é uma boa compra. Quando ele sinaliza para você e você tem um bom instrumento de pagamento, não tenho dúvida que você pode sim fazer um bom negócio, seja aí nas belas praias do Espírito Santo, na cidade onde você precisar. A outra pergunta é de José Armando, de São Paulo, que quer saber, devo investir em uma cota de consórcio em vez de fazer uma poupança? Esse verbo, devo, eu prefiro deixar ele de lado, Armando, né? Mas eu posso, é conveniente? Eu diria que geralmente sim. Agora, são produtos diferentes para diferentes finalidades. Então, digamos o seguinte, para aquela reserva de emergência, eu não sei qual é a sua situação financeira, né? A conta de poupança, que é um produto específico, geralmente é o melhor produto que existe para quem está começando a juntar algum dinheiro e está tendo uma reserva para começar a entrar no mundo dos investimentos. Mas à medida que você começa a engordar a conta de poupança, que ela passa a ter recursos suficientes para você pensar em outros produtos, a poupança deixa de ser tão atraente. Então eu diria o seguinte, as pessoas devem começar pela poupança e assim que aquele dinheiro começa a ser interessante, que você começa a se preocupar, que ele já tem 3, 4 vezes o valor da sua renda mensal, você para de colocar dinheiro na poupança, deixa aquele dinheiro ali como uma reserva, como um produto de garantia para você e começa a pensar em produtos que possam trazer um retorno melhor. Seja um retorno financeiro, seja um retorno de qualidade de vida. Eu diria que você pode combinar os dois produtos, tirando muito mais, melhor proveito com isso. Agora uma pergunta da Esther, de Minas Gerais, que quer saber o que acontece se eu não puder continuar pagando o meu consórcio. Esther, isso, vamos voltar um pouquinho, se você nos acompanhou ao longo do nosso bate-papo da palestra, eu sempre dizia, antes de eu me expor a um risco que eu comprometa demais o meu orçamento, eu posso buscar em diversificar. Então, por exemplo, você acha que comprar um produto, um consórcio de uma cota de R$1.000 vai apertar o seu orçamento? Não compre no extremo, compre uma cota menor de 800, 700 ou duas de 400 e 500. Então, no mínimo, você vai estar diversificando o seu risco de você, de uma hora para outra, se ver impedida de continuar com a sua contribuição. Mas, felizmente, sendo específico na sua pergunta, respondendo você, o produto consórcio foi muito mais bem regulamentado nos últimos anos. A recente legislação, a lei do consórcio específica, ela trouxe mais garantias ao consorciado, e isso era uma situação muito recorrente, que as pessoas tinham medo de não poder receber o dinheiro que tinham investido.
Antigamente só recebiam ao final do grupo e às vezes haviam problemas até com as próprias empresas, nem sempre recebiam. Hoje a legislação já permite que você deixe seu dinheiro lá, pare de contribuir durante algum tempo, 2 ou 3 meses, você ainda pode voltar a contribuir, então não perde o direito, né? Mas se passar um tempo um pouco mais conforme cada contrato, você pode ser excluída do grupo, excluída, de certa forma, você pode ser congelada, por exemplo, mas ainda assim você continua tendo, por exemplo, o direito de ser sorteada. E se você, o momento que você parou de se contribuir, você já tinha contribuído com, por exemplo, com 30% do valor do plano, você deixa de contribuir por qualquer condição, você não pôde, não quis, etc. e tal. E aí a legislação permite que você continue participando dos sorteios, só que, claro, quando for sorteada, você não vai receber o prêmio integral. Você vai receber uma carta de crédito proporcional ao valor que você já havia pago. E claro que vai ter algumas despesas administrativas, como todo qualquer produto. Mas sim, hoje o consumidor está amparado, está garantido que não vai haver uma simples perda, porque esse equilíbrio era muito importante. As empresas precisavam estar bem regulamentadas e as pessoas precisavam estar muito bem amparadas. Então hoje, graças a Deus, existe esse equilíbrio. O consorciado está, mesmo que ele não possa dar continuidade, vai perder algumas oportunidades, claro, mas não vai perder o capital que ele já aplicou. A outra pergunta é de Daniel Andrade, de São Paulo, que quer saber qual a relação do consórcio com a educação financeira. Aí tem mais uma hora para falar para o Daniel, mas a ideia é a seguinte, Daniel, eu me sinto muito confortável em falar do produto consórcio como educador financeiro, porque o consórcio tem muitas características que se adequam aos pilares da educação financeira. Então, primeira questão, é um produto simples, é um produto bem regulamentado, é um produto que permite com que você escolha o plano mais adequado ao seu orçamento, à sua expectativa. É um produto que corrige boa parte da falha que as pessoas têm, que é uma deficiência de persistência ou falta de disciplina. Muitas pessoas começam a juntar dinheiro para algum objetivo e por mudança qualquer da vida, às vezes é uma mudança externa, mas uma mudança interna, um simples impulso, faz sacrifício durante tanto tempo juntando dinheiro para um objetivo e vem um vento mais forte, vem um instinto mais forte e a pessoa se desvia daquele objetivo e acaba gastando e se arrependendo. E o consórcio, ele pela sua própria característica, ela faz com que as pessoas fiquem mais atreladas ao seu objetivo. Pode desistir? Pode, mas não é essa a característica que leva as pessoas. Então eu diria que, graças a Deus que o Brasil inventou o consórcio, graças a Deus que nós temos o produto consórcio hoje à nossa disposição como uma opção, como uma alternativa de investimento de formação de patrimônio. A outra pergunta é de Rodrigo de Paula, que quer saber o seguinte: mesmo com reajuste, o consórcio vale a pena? Se eu entendi bem essa pergunta, mas é Rodrigo, né? É, Rodrigo de Paula. Rodrigo, quando a pessoa entra num grupo, quando ela escolhe um grupo de consórcio, ela busca um bem referenciado e esse bem tem um valor. A gente, o mercado imobiliário, pode ser um automóvel. Vamos pegar, por exemplo, um automóvel. A pessoa começou a contribuir num automóvel que custava 50 mil reais, um plano de 50 cotas, que em números redondos, digamos, fosse R$1.000 por mês, só para simplificar a matemática. Se, por um motivo qualquer de mercado, o valor desse bem subiu, não custa mais 50, custa 60, você já tinha pago 30 cotas, por exemplo, falta pagar outras 20, é natural que tem que subir o valor da cota, o rateio dessa diferença para as pessoas, para que todo mundo, todos os consorciados que participarem desse grupo, tenham a chance de conseguir comprar o bem pelo qual eles se dispuseram a contribuir. Ora, o valor desse bem sobe e a prestação tem que subir para acompanhar aquilo que chama de hedge, ou seja, a proteção que vem com a vinculação de uma coisa para outra. Se por acaso o valor deste bem, a referência deste bem baixar de preço, pode acontecer também do valor das prestações diminuir. A outra pergunta é de Francisco, que quer saber: vale a pena utilizar carta de crédito para quitar financiamento? É uma pergunta, parece que o consultor está sempre fugindo, né? Mas é relativo, né? Depende da sua situação, depende do seu momento, depende das outras alternativas. O importante é o seguinte: vale a pena você saber que existe essa possibilidade, que nem sempre as pessoas pensam nisso, você só pensa na hora de comprar alguma coisa. Só que às vezes é o seguinte: comprou um automóvel, por exemplo, o automóvel já está ficando defasado por algum motivo, você quer se livrar daquela pendência financeira,
para pensar em outro investimento. Então, existe sim essa alternativa de você usar o saldo, o valor da carta de crédito para quitar um saldo que está devedor no próprio grupo, inclusive, outro vídeo, até fazer em outro grupo, pode fazer em outro grupo também ou não? Pode combinar de alguma forma? É um financiamento, por exemplo, de imobiliário. Ele tem um financiamento de uma casa, ele pega a carta de crédito, quita o financiamento e só fica atrelado ao consórcio. Então, nesse caso, aí eu não tenho dúvida de dizer que vale a pena sim, porque geralmente os juros do seu financeiro são muito mais elevados do que o custo de consórcio. Quando eu comecei a responder, eu pensei apenas no produto consórcio, né? Mas vejo que é muito mais ampla a possibilidade. Então, sem dúvida alguma, por essa ótica, se você está comparando um saldo, eu pensei em saldo de consórcio, para ser o saldo de financiamento, por mais básico que seja o saldo de financiamento, se você faz a comparação financeira, é sempre mais cara do que o custo do consórcio. Então, não tenho dúvida de afirmar que vale a pena sim. Esgotaram as nossas perguntas? Bom, esperamos, pessoal, que tenha sido proveitoso para todos vocês. Mais uma vez, é um orgulho para mim, como profissional, o convite da ABAC, a oportunidade da ABAC, nós estarmos aqui falando para tantos brasileiros, foram de tantos estados diferentes, né? Compondo a agenda da terceira Semana Nacional de Educação Financeira. Esperamos que tenha sido útil para vocês e, principalmente, as pessoas que buscaram mais informações agora, não se limite a esse momento, não se limite a essa semana, a essa campanha de mobilização. Quanto mais bem informado tiver o consumidor, mais proveito ele tira, mais equilibrado fica o mercado e, principalmente, quanto mais bem organizado for o nosso orçamento, mais qualidade de vida todos nós teremos. Uma boa semana para todos, boas finanças, bons proveitos com os produtos financeiros, inclusive de consórcios. Obrigado a todos por nos acompanharem aqui. Tá, muito obrigada, Álvaro Mandanel.